Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O pacote de projetos sobre segurança pública avança aqui na Câmara e segue para o Senado. Operadoras de celular vão ser obrigadas a instalar bloqueadores de sinal nos presídios. E as penas de criminosos com idade até 21 anos não terão mais atenuantes. Também foi aprovado o projeto que exige regime fechado para toda a pena cumprida por assassinos de policiais. E o saidão de presos pode ficar mais difícil. Na comissão especial foi aprovada a garantia ao direito à vida desde o momento da concepção. A mudança feita pelo relator provocou polêmica. E você vai ver também. Na CPI mista da JBS, Wesley Batista, sócio da empresa, ficou em silêncio. O presidente da comissão disse que vai pedir ao Ministério Público a revogação do acordo de delação do empresário. Deputados e senadores aprovam na comissão especial o parcelamento das dívidas do setor agrícola com a previdência dos trabalhadores rurais. O pagamento poderá ser em até 180 vezes, com entrada de 2,5% do valor da dívida. 47 milhões de usuários vão ser atingidos pelo novo marco legal dos planos de saúde em discussão aqui na Câmara. O governo quer votar o projeto no plenário ainda neste mês de novembro. Na semana que passou, o plenário aprovou vários projetos que tratam do tema da segurança pública. O fim de atenuantes que reduziam as penas de criminosos com idade até 21 anos. E uma outra proposta que obriga as empresas de telefonia a instalar bloqueadores nos presídios. A empresa que desobedecer vai estar sujeita a multa pesada. Essas propostas seguiram para a análise dos senadores. Também foi aprovado o projeto que exige regime fechado para toda a pena cumprida por assassinos de policiais. E o saidão de presos vai ficar mais difícil. A repórter Dini Moraes acompanhou a semana no plenário. 2017 começou com uma série de rebeliões em presídios que assustou a população. Um sentimento reforçado pelo avanço da criminalidade, que matou 61 mil pessoas em 2016, segundo o Anuário de Segurança Pública divulgado este mês. O resultado é que a violência se tornou uma preocupação tão grande para o brasileiro quanto o desemprego. Durante toda a semana, o combate à violência foi o tema dominante no plenário Ulisses Guimarães. Em um esforço concentrado, dezenas de projetos foram reunidos e votados pelos deputados. Mas, ao mesmo tempo em que analisava cada projeto, o plenário também travou um debate sobre como a criminalidade deve ser combatida. Nós vemos aqui na Câmara dos Deputados a velha lenga-lenga, a velha receita: aumentar penas, criar tipos penais, recrudescer o direito penal e passar a ilusão ao povo brasileiro de que com o direito penal nós resolvemos o problema de segurança pública em nosso país. Isto é uma mentira, isto é uma falácia. São 61 mil assassinatos. São mais de 1 milhão de carros furtados ou roubados. Tudo isso gerando um clima de insegurança que permeia o país como um todo. Uma das propostas aprovadas determina que as empresas de telefonia instalem bloqueadores em presídios, sob pena de terem que pagar multas de até R$1 milhão. Nós sabemos hoje que um celular na mão de um bandido encarcerado é uma arma para todos os tipos de crime. Tenho certeza que vai ao encontro do que a população quer, que é mais segurança. Em alguns momentos estivemos aí com a Comissão de Segurança Pública visitando presídios e lá na entrada nós, parlamentares em missão oficial, tínhamos a obrigação de deixar lá os celulares. Porém, lá dentro éramos fotografados pelos próprios presos com os celulares na mão. Outra mudança feita no plenário acaba com a redução de pena e a redução do tempo de prescrição do crime para criminosos com menos de 21 anos. Os deputados também decidiram que os assassinos de policiais ou de familiares de agentes de segurança pública cumpram a pena totalmente em regime fechado e que condenados por crimes hediondos, como latrocínio e estupro, vão precisar passar mais tempo no regime fechado antes de ter direito à progressão de pena. É um reclamo da sociedade mesmo.
A sociedade, a população brasileira, quer um cumprimento mais rigoroso da pena. A sociedade brasileira não quer violência contra o preso, quer que o Estado exerça corretamente, moderadamente a sua força. Ainda foram aprovadas regras mais rígidas para a saída temporária de presos reincidentes e condenados por crimes hediondos. Conhecido como saidão, o benefício é dado em datas comemorativas. Esta semana houve também sessão do Congresso Nacional. Um veto foi derrubado, o que trata da guerra fiscal entre os estados. Isso vai dar validade aos descontos já concedidos pelos governadores para atrair empresas. Descontos que vinham sendo questionados judicialmente. Outros 3 vetos foram mantidos. Deputados e senadores votaram ainda 15 pedidos de remanejamento de quase 2 bilhões de reais do orçamento público. Passam mais dinheiro para alguma ação, tiram dinheiro de outra. Esses projetos foram votados em conjunto e com acordo entre os partidos, mas alguns parlamentares reclamaram. Para fazer essa adequação orçamentária, ele está retirando 177 milhões de um programa que é apoio a tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, produção de alimentos na zona rural. Nós temos a necessidade de instalação de cisternas, nós temos necessidade da instalação de redes de água, nós temos a necessidade de fazer poços, porque falta água para humano, para pessoas, e falta água para irrigação na produção de alimentos. Esse movimento é importante, era esperado, precisava que as receitas fossem se apresentando, e elas estão vindo, e eles são necessários para que os programas que estão represados, esperando essa suplementação orçamentária, possam ser executados e aí sim consolidar o planejamento feito, as políticas públicas que foram adotadas até o final do ano estarem bem consolidadas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que seja votada uma série de projetos de ajuste fiscal que ajude a recuperar a economia do país. Ele citou ainda a proposta de privatização da Eletrobras, enviada ao Congresso pelo governo como projeto de lei. Na semana que passou, Maia e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, receberam governadores de 15 estados que vieram pedir pressa na tramitação do projeto que regulamenta jogos de azar na internet. Segundo os governadores, os impostos cobrados seriam destinados à segurança pública. Maia também se reuniu com o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda e líderes partidários para tratar de mudanças na reforma da Previdência. A ideia é facilitar a aprovação do texto no Congresso, mas ainda não há uma data para votar a proposta no plenário da Câmara. Foi mais uma reunião de negociações sobre a reforma da Previdência que ressurgiu com força na pauta política. Todos os participantes do encontro ressaltaram que o mercado reagiu mal às especulações do começo da semana, de que o governo teria desistido da reforma. E alinharam o discurso. A reforma da Previdência é necessária e precisa gerar um benefício fiscal que consolide a queda dos juros e da inflação. Segundo o ministro da Fazenda, isso pressupõe uma espinha dorsal que não pode ser mexida. Tem esses pontos básicos que sabemos que não pode ser mexido: idade mínima, tempo de transição, unificação de sistemas, eliminação de desigualdade. Agora, o restante, o que nós estamos agora de novo é um processo de fazer cálculos. A cada proposta nós fazemos um cálculo para que se possa discutir, mas levando em conta esses princípios básicos que eu disse. O relator Arthur Maia adiantou que uma nova versão da reforma quer acabar com privilégios. Segundo ele, vão ser retirados da proposta pontos que atingiam diretamente quem tem acesso a uma aposentadoria menor. Acabar com qualquer referência que se faça a pessoas que são beneficiárias do BPC. Tirar qualquer referência que se faça ao trabalhador rural. Atender a essa mudança de prazo de contribuição, de tempo de contribuição, mudando de 25 para 15 anos, porque as pessoas que só conseguem contribuir ao longo de toda a sua vida útil de trabalhador por 15 anos são justamente aqueles que tiveram menos acesso
Segundo o líder do governo, essa nova versão da reforma pode facilitar a aceitação da proposta junto aos deputados da base do governo. Da forma como foi colocada, eu acho que criou-se sim um ambiente da conscientização que se precisa ter e numa linha de que se cria um ambiente político para votar. A reforma da Previdência vai mesmo ficar mais simples. Ela deve basicamente se concentrar em 2 pontos. O primeiro deles é o da idade mínima, que vai subir para 62 anos no caso das mulheres e para 65 anos no caso dos homens. O segundo ponto é a aproximação entre as regras para a aposentadoria dos servidores públicos e para os trabalhadores da iniciativa privada. Ficaram de fora aí questões bem delicadas, como o aumento no tempo de contribuição obrigatória, de 15 para 25 anos, e também a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Essas mudanças e essa negociação têm um alvo bem específico: os deputados federais. O governo ainda precisa reunir os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. A negociação ainda não terminou, portanto, podem vir mais mudanças por aí. Já os produtores rurais, frigoríficos, laticínios e cooperativas vão ter até 20 de dezembro para aderir ao parcelamento que permite o pagamento das dívidas deles com o Fundo Previdenciário dos Trabalhadores Rurais, em até 180 vezes. Um dos pontos de divergência da proposta, a entrada ou o primeiro pagamento, ficou em 2,5% do valor da dívida. Foi o que decidiu a Comissão de Deputados e Senadores, que discute a medida provisória sobre o parcelamento das dívidas do setor agrícola com o FUNRural. O relatório da medida provisória do FUNRural, aprovado pela comissão mista, manteve o parcelamento das dívidas dos produtores e das empresas do setor de agroindústria em 180 meses. 4 para pagar a entrada de adesão ao programa, mais 176 parcelas mensais. A deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul, mudou no seu parecer vários pontos do texto original da medida provisória, conhecida como refis do FUNRural. Pelo texto da proposta, os devedores vão receber perdão total das multas e dos encargos da dívida com o FUNRural, em vez dos 25% de desconto da proposta do governo. O valor da entrada foi reduzido para 2,5% do total da dívida, em vez dos 4% da medida provisória. A relatora incluiu também as cooperativas rurais no parcelamento. Foi excluída a exigência de garantias, como cartas de fiança e seguros, no parcelamento de dívidas maiores que 15 milhões de reais. O relatório foi aprovado na comissão com voto contrário apenas dos deputados e senadores do PT. Eles consideram que a proposta prejudica a Previdência Social e é injusta com os pequenos produtores, que não deixaram de pagar o FUNRural. Na semana que passou, foi aprovado na comissão mista o relatório do senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, sobre a medida provisória que trata do Programa de Desligamento Voluntário de Servidores do Executivo Federal. O relator retirou do texto enviado pelo governo a possibilidade de parcelamento da indenização e o limite de idade para a adesão. Agora, o plenário da Câmara vai analisar a MP. As contas do governo vão ficar no vermelho em 159 bilhões de reais no ano que vem. E para que este rombo não fique ainda maior, o governo defende o corte de gastos e o aumento de impostos na forma de 3 propostas aqui no Congresso. A principal delas seria voltar a cobrar mais tributo de empresas beneficiadas em 2011 com uma política de desoneração. O primeiro convidado pela comissão especial foi o próprio governo, Jorge Rachid, da Receita Federal. Para ele, as empresas devem voltar a pagar impostos como antes. O benefício hoje está concentrado em apenas 1,8% dos contribuintes. A desoneração foi um erro. É uma medida que vai na contramão da simplificação, é uma medida que vai na contramão do que o mundo está fazendo. O contribuinte brasileiro está pagando R$5 mil, R$8 mil, 12, 18 mil reais, dependendo do setor, para que as empresas gerem empregos que pagam 1.800, 2 mil reais. É, obviamente, um péssimo negócio para o contribuinte brasileiro. É importante entender essa proposta no cenário geral do país. O empresário, por exemplo, viu o benefício ser concedido em 2011 e pode vê-lo ser retirado em 2018. Não é mesmo fácil fazer planejamento de longo prazo desse jeito.
Outra questão é que hoje 56 setores são beneficiados. A proposta do governo já preserva alguns deles. Será que outros também poderão ser? Esse debate não vai ser fácil. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Na CPI mista da JBS, Wesley Batista, sócio da empresa, ficou em silêncio. O presidente da comissão disse que vai pedir ao Ministério Público a revogação do acordo de delação do empresário. Participantes do Encontro Nacional de Direitos Humanos, realizado aqui na Câmara, avaliam que no último ano houve retrocesso nas conquistas democráticas. Eu volto já. Na semana que passou, Wesley Batista, um dos sócios da JBS, ficou em silêncio na reunião da CPI mista que investiga irregularidades nas operações do frigorífico com o BNDES. Por causa disso, o presidente da comissão disse que vai pedir ao Ministério Público a revogação do acordo de delação do empresário. Wesley Batista chegou acompanhado dos advogados e leu uma declaração. Eu continuo acreditando na justiça brasileira. Eu estou preso por um crime que jamais cometi. Jamais descumpri o acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal. Wesley avisou que não responderia perguntas enquanto não houvesse decisão da Procuradoria-Geral da República sobre um complemento da delação. Os advogados pediram que ele fosse dispensado, sem sucesso. É importante que o senhor fique aqui, mesmo que não queira falar. Vai ouvir tudo o que precisa ser ouvido diante da imprensa. A resposta às perguntas e observações dos deputados foi sempre a mesma. Deputado, continuarei seguindo a orientação dos meus advogados e manterei silêncio. Parlamentares reclamaram. O silêncio em casos como esse, embora, repita, com amparo constitucional, não deixa de ser um ato de covardia. Se todo mundo chegar aqui e dizer que não vai falar nada, não precisa de CPMI. Então vamos alterar a Constituição, vamos alterar a legislação de forma que a CPMI tenha sentido. No final da reunião, o presidente da comissão introduziu um novo argumento com base na lei sobre colaboração. Diante desta informação preciosa aqui, desse parágrafo 14 do artigo 4 da Lei 12.850, aonde está muito claro que Vossa Excelência tem que renunciar ao silêncio e dizer a nós a verdade, se Vossa Excelência quer, a partir deste momento, responder às nossas indagações ou permanecer calado. Como Wesley Batista continuou calado, o presidente da CPMI anunciou que vai ao Ministério Público pedir que o acordo seja cancelado. Apesar do silêncio da maioria dos investigados, o presidente da CPMI confirmou os próximos depoimentos. O ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, Eduardo Pelela, está convocado para o dia 22 deste mês. Joesley Batista para o dia 28 e o ex-procurador Marcelo Miller para o dia 29. No Conselho de Ética foram discutidas duas representações contra o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. O parlamentar é acusado de ter assediado uma jornalista e de ter compartilhado em redes sociais uma foto da filha da deputada Maria do Rosário, que é menor de idade, usando roupa íntima. A primeira representação discutida foi a que trata da denúncia de que o deputado Vladimir Costa teria assediado a jornalista Basília Rodrigues, da rádio CBN. A repórter perguntou ao deputado se ele mostraria para a imprensa a tatuagem que fez com o nome do presidente Michel Temer. Vladimir Costa teria respondido que, para a repórter, mostraria o corpo inteiro. O relator da denúncia é o deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. No texto, Bessa disse que a materialidade dos fatos está comprovada e votou pelo prosseguimento do processo. Costa se defendeu das acusações. A jornalista, por 2 dias seguidos, aproximadamente, querendo ver tatuagem, era abordar toda aquela questão de tatuagem, que foi uma brincadeira que a gente fez para zoar realmente o pessoal da oposição. Após inúmeras abordagens, a jornalista insistiu bastante para que eu mostrasse a tatuagem. A única palavra que eu falei, eu disse, para você eu mostro o corpo todo, só. Onde é que está o crime? Eu não falei aí, para você eu fico nu, para você eu fico pelado. Eu quero
ter um caso, um relacionamento, eu quero te beijar. Não, eu disse para você, eu tenho 7 tatuagens, eu tenho na minha perna, eu tenho no meu quadril, eu tenho nas minhas costas. Então não houve má fé. O deputado ainda enfrenta outra denúncia em que é acusado de ter compartilhado em rede social uma foto da filha da deputada Maria do Rosário, que é menor de idade, usando roupas íntimas. O relator, deputado João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, pediu o arquivamento do processo por acreditar que não há provas. Os relatórios apresentados nesta terça-feira são preliminares, ou seja, indicam apenas se as denúncias devem ou não serem aceitas pelo Conselho de Ética. Mas os deputados apresentaram pedidos de vistas nos 2 casos, o que adiou em pelo menos 15 dias as votações sobre os prosseguimentos dos processos. Uma comissão especial da Câmara aprovou um texto que altera a Constituição para garantir o direito à vida desde o momento da concepção. A mudança feita pelo relator provocou polêmica. Alguns parlamentares afirmam que isso torna crime o aborto, inclusive em casos hoje permitidos por lei. A proposta para mudar a Constituição parecia consensual. Ampliava a licença maternidade de mães de bebês prematuros de 120 para 240 dias. Um direito para as mulheres e uma proteção para as crianças, que costumam ficar internadas muito tempo. Mas o relator introduziu uma novidade no texto. Definiu que a vida começa na concepção. Aí começou a polêmica. Na prática, leva à ilegalidade o direito que as mulheres já têm há 60 anos de interromperem a gravidez em casos de estupro e de risco de vida da mãe. Este retira direitos, o relatório do deputado, por isso nós somos contrários e queremos o projeto original que assegura direitos para as mulheres. O relator afirma que o texto não tem esse efeito. A mãe, quando tiver o problema de correr risco de vida, não tem problema nenhum, prevalece aquilo que está no Código Penal. O anencéfalo, a mesma coisa. E no caso de estupro. E a gente segue aquilo que está dentro da Constituição. Onde nós mexemos? Nós mexemos só no direito da vida, onde nós colocamos que o direito da vida é a partir da concepção. O texto principal do relatório foi aprovado na comissão especial por 19 votos a 1. Falta analisar 11 destaques, que ainda podem modificá-lo. Depois, a proposta que muda a Constituição precisa ser votada pelo plenário em 2 turnos. O Brasil tem 47 milhões e 600 mil usuários que vão ser atingidos pelo novo marco legal dos planos de saúde, em discussão aqui na Câmara. O governo quer votar o projeto no plenário ainda neste mês de novembro. A comissão especial discutiu mais de 150 projetos de lei que tramitavam na Câmara dos Deputados. As principais sugestões de mudanças estão no relatório apresentado pelo deputado Rogério Marinho, que provocou reações de institutos de defesa do consumidor que não concordam com algumas alterações. A principal mudança de projeto é sobre a cobrança dos planos para idosos. Antigamente, os planos aumentavam muito o valor das mensalidades para usuários mais velhos. Uma lei de 98, reforçada pelo Estatuto do Idoso, passou a proibir o aumento a partir dos 60 anos. Mas, na prática, as operadoras têm driblado essa regra com grande reajuste a partir dos 59 anos. O Marco Legal dos Planos de Saúde quer fatiar este último reajuste em 5 parcelas a partir dos 59 anos. A ideia com isso é diminuir o impacto que é dado de uma só vez, porque quem chega aos 59 anos no Brasil vive normalmente até os 82 pelo menos. Tá? Então os planos antecipam para os 59 porque não podem dar esse aumento posterior. E isso gera 3 situações. Ou o pré-idoso sai do plano porque não consegue mais pagá-lo, ou ele busca o apoio, o auxílio dos seus familiares, ou ainda ele paga, mas restringe extraordinariamente as suas receitas e as suas despesas normais. Nós fizemos várias projeções, estamos fazendo vários cálculos a respeito disso, estamos chamando a atenção que a princípio essa proposta pode parecer um benefício para os consumidores idosos, mas no futuro isso poderá representar reajuste sobre os reajustes e o tiro pode sair pela culatra. Outra mudança, hoje a multa aplicada às operadoras que negarem atendimento aos clientes varia de R$ 5.000
a R$ 1 milhão. Com o marco legal dos planos de saúde, a multa pode ficar mais barata, passa a ser de 10 vezes o valor do procedimento questionado. Isso não significa que o plano vai ficar desobrigado de cumprir o procedimento. A multa ela tem que ser pedagógica e coercitiva no caso da punição, mas não pode ser um fator, por exemplo, de que o repasse desse valor vá, no final, para a contraprestação do beneficiário. A gente está falando de 1 bilhão e 700 milhões de multa no ano passado. As operadoras hoje temem os processos administrativos punitivos da ANS em razão do alto valor das multas. E os consumidores são beneficiados disso quando eles denunciam e as empresas acabam obedecendo muito rapidamente à agência reguladora em razão do rigor das suas penas. A diminuição dessas penas não vai significar benefício nenhum para os consumidores. Na semana que passou, foi realizado aqui na Câmara o Encontro Nacional de Direitos Humanos. Os participantes avaliaram que no último ano houve um retrocesso das conquistas democráticas, provocado pela criminalização de movimentos sociais e pelo ataque aos direitos trabalhistas das minorias e das liberdades individuais. Representantes dos movimentos sociais, da sociedade civil e instituições federais, estaduais e municipais articulam a construção de estratégias para a defesa dos direitos conquistados, que para eles estariam sendo ameaçados com a desconfiguração da Constituição de 1988 por causa das medidas econômicas e sociais do atual governo. A Constituição sobre ataque, né? O artigo 1º, todo poder emana do povo, você não precisa de exercício. Isso foi para o chão. Direitos humanos é o direito dos povos indígenas, é o direito dos trabalhadores rurais, é o direito dos camponeses, é o direito ao meio ambiente, no campo da cidade, a segurança pública, o direito à saúde, o direito à educação, o direito das pessoas LGBT, o direito de criança e adolescente, o direito de mulheres. A emenda constitucional 95, editada no ano passado e que criou o teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos, foi duramente criticada, assim como as posições assumidas pelos ministros do Poder Judiciário. A presidenta do Supremo Tribunal Federal diz que não tem importância se um estudante esculhambar direitos humanos numa redação. Isso é muito grave. Central é a revogação da emenda constitucional 95, essa do austericídio, dessa austeridade que destrói o conjunto dos direitos humanos em nome da política de austeridade, em nome de você colocar as contas públicas em dia, mas, na verdade, é colocar o bolo dos impostos a serviço dos interesses do capital financeiro e empresarial. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação, também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.